Mapa da equipe, visão geral para vocês. Vou passar aqui sobre cada função, vou indicar conteúdos mais avançados sobre algumas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a equipe toda, né? E aqui no canto superior a gente já abordou esse campo para digitar o endereço, né? Então, você digita o endereço, pesquisa aqui, né? Aqui onde você vai digitar a rua, e vai pesquisar, vai dar um enter, né? Exemplo aqui que eu mostrei, rua, cidade, dá um enter e aí ele vai lá buscar, e aí você pode cadastrar o local e fazer o agendamento de visita. Então, a primeira função que a gente tem aqui é essa, tá? De pesquisa. Outra pode ser bairro, cidade, já comentei isso também. A gente pode pesquisar usuários específicos e aí você pode buscar alguém, né? Específico aqui, por exemplo, o Leonardo Souza, não exatamente, ele está aqui. Aproveitando aqui o que a gente já selecionou o usuário, a gente tem, ao passar o mouse, né, o nome dele, tá, o horário do ponto. A gente tem aqui também a precisão, né, do ponto em volta aqui, ó, esse raio azul é a precisão do ponto dele, né? Se fosse um ponto, muitas vezes não é GPS, né, é um ponto por rede, né, por triangulação, né, como a gente popularmente chama. Então isso aqui pode ser um pouquinho maior. Então aqui é um ponto de GPS que ele pegou. Você está vendo que está bem pequenininho esse raio aqui, senão ele poderia estar um pouquinho maior, tá? Então realmente dá até para ver que ele está dentro de um local aqui no mapa, né? Então aqui a gente tem pesquisa do usuário, a gente pode pesquisar mais de um aqui, tá? Ao remover aqui ele volta, né? A gente pode voltar para a visão geral, tá? A gente tem o filtro por categoria, né? Então eu quero filtrar somente locais, né, de uma determinada aqui categoria, e aí já vai me trazer aqui no mapa, tá? Então eu posso filtrar até mais, inclusive, né? Por exemplo, eu quero filtrar essas duas categorias, eu posso selecionar as duas e aí ele vai diferenciar aqui para mim pela cor, né? Vendo, ó, uma cada uma, tem bastante, né? Vou clicar aqui para a gente remover isso aqui. Tá? A gente tem uma opção também aqui, ó, na sequência, né? Às vezes você está analisando alguma coisa pontual aqui, especificamente da Rita, por exemplo, uma pessoa, e aí você precisa voltar para a visão geral, pode clicar aqui nesse botão de recentralizar e ele vai te levar isso aqui já de uma forma bem rápida para você. No canto superior a gente pode expandir esse mapa, né? Se eu quero deixar isso aqui numa TV, né, o mapa faz a atualização, né, por padrão aqui a cada 6 minutos. Por que a cada 6 minutos por padrão? Porque a cada 6 minutos o aparelho, né, tenta enviar uma posição para a gente, então a gente acabou adotando essa visão aqui de 6 minutos. Você pode, já aproveitando disso, diminuir esse intervalo de atualização no mapa, né? Os aparelhos vão continuar mandando a cada 6 minutos, mas como cada um manda em um momento, né, para não esperar o mapa, né, 6 minutos para atualizar, você pode ajustar isso aqui para 1 minuto e salvar, e aí a cada 1 minuto ele vai fazer uma atualização e vai pegar a posição de todo mundo, né, nova aqui. Então a gente tem aqui ainda seguindo as navegações padrões aí do Google Maps, né, de mais um, menos um, o Street View aqui, só pegar, arrastar e jogar aqui numa região, né, e aí você tem acesso aqui, acabei caindo na região bonita aqui, cai no morro, né, mas enfim, aí você pode usar as funções de navegação, né? Então eu vou mostrar isso aqui numa visita, como é útil, né, essa função aqui. Mapa e satélite, então às vezes a gente pode trocar para satélite, tem uma visão mais interessante dependendo da análise, tá? Então funções de agrupar usuários, né? Então aqui nesse caso, ó, aqui eles estão agrupados, né? E de repente, se você quiser desagrupar, é só clicar aqui, ele vai mostrar ele desagrupado. Isso aqui é bom por região, né? Poxa, eu sei que nessa região aqui eu tenho 2, nessa região eu tenho 4, nessa região eu tenho 8, né? E aí você fala assim, poxa, tá meio poluído esse mapa porque eu tenho muita gente, eu tenho muita coisa, né? Esse ícone aqui, né? Já aproveitando, é a casa do usuário, né? O endereço que está cadastrado lá no usuário, aí tu tá mostrando aqui. E aí você pode aproveitar e clicar aqui, tá vendo? Para ocultar ele, né? Ocultar ou mostrar, né? Mesma coisa a empresa também, pode clicar ou mostrar. Então tirei aqui. Você pode ocultar outros status. Eu não quero, por exemplo, eu só quero mostrar quem que tá
amarelo aqui, né? Quem que está há um tempo já sem enviar, sem se comunicar com o sistema, em relação, sem mandar uma atualização de localização, né? E quem que já está há um tempo maior aqui sem enviar, e quem que está aqui fora do horário de monitoramento, que é útil, né? Quando você configura a área de monitoramento, cada um tem o seu horário, né? Por exemplo, aqui no Maurício, o horário de monitoramento dele está padrão da empresa, nesse exemplo, 7 dias por semana, né, 24 horas. Então, ele nunca vai ficar nesse cenário aqui, mas, por exemplo, vamos imaginar que ele vai das 8 às 18, né, 18 e 1, ele estaria aqui cinzinha, tá? Então, aqui então a gente tem essas funções, né, de filtros, posso mostrar só quem está verde, posso ocultar aqui a residência aqui do pessoal, e aí, né, voltando aqui à opção de agrupar, tá vendo como é útil aqui, você consegue realmente ver, né, quanto que tem realmente em cada região. E aí ele vai fazendo esse agrupamento sozinho aqui, conforme o nível de zoom, né? Por exemplo, né, olha, aqui, isso fica mais claro ainda nessa distribuição que a gente tem. Tá? Então, função bem útil para isso. A gente tem aqui também as opções, ainda em filtros, né, opções de mostrar os locais. Né, e quando a gente clicar aqui, ele vai carregar todos os locais que você tem no sistema. Aí ele começa a carregar aqui. Né? Aí quando a gente clica realmente em locais, né, vendo todas as categorias, nesse exemplo aqui a gente vê que, né, nesse nível de zoom tem bastante, né, bastante cadastro nesse exemplo, mas aí a gente pode utilizar o recurso de filtro, a gente pode utilizar também o recurso de agrupamento aqui desses locais, né? Cliquei aqui em agrupar, ele está carregando, e aí o sistema começa a agrupar melhor aqui os locais. Você tem também uma noção aqui por região quanto que tem em cada local. Se você clicar num desses grupos, né, padrões do sistema, tanto em usuário quanto grupos, né, você vai já auto-expandir aqui na área, né, e aí você vê se tem alguém realmente aqui perto para atender ou não, tá? Tem esse recurso também, por exemplo, deixa eu ver se tem algum usuário aqui. Ó, nessa região não tem ninguém, né? Aí tem a diferenciação por cores também, que isso daqui vai te ajudar. E tem uma lógica também nesse agrupamento interessante, que se você perceber, o azul tem poucas quantidades, né, e o amarelo tem mais quantidades, né? Então, quanto mais aqui, né, vamos dizer assim, mais quente a cor, mais quente aqui a cor, ela vai mudando, né? Mais locais tem, né? Você vê quando eu tiro todo o zoom, deixo aqui, eu vejo aqui, poxa, mudou até a cor aqui, colocou até nem em vermelho, já foi para outra cor, um rosa aqui. Ele tem realmente muito mais locais aqui. Então tudo tem uma lógica aqui, tá? Se você observar aqui, né, vai realmente ir mudando isso conforme você mexe no zoom, tá? Então é claro que aqui, né, peguei um exemplo completo com tudo para te mostrar, né, um caso real, esse não é fake, esse aqui é um cliente mesmo. Então todos os dados aqui são reais, né? E aí, olha só, vamos acabar por aqui não, a gente vai começar a explorar algumas coisas aqui. Vou tirar aqui os locais e vou, por exemplo, vou pesquisar aqui uma pessoa. Vamos pegar Leonardo Souza, mais recursos aqui do mapa, tá? Achei o Leonardo, sei que ele tá aqui. E aí você fala assim, poxa, mas qual que é a rota dele, né? As visitas dele. Vou clicar aqui em rotas, ó, para habilitar, ele carrega. E olha só, ele arrumou toda a rota no mapa. Ó, outra dica, né? Você não tá vendo meu mouse, mas eu tô mexendo aqui na bolinha do mouse, ou até no notebook também você pode usar, né? Com os dois dedos, né? Expandindo, né? Para fora ou para dentro, né? Com o dedo, né? E olha só, ele já puxou a rota, né? Que ele deveria fazer hoje, tá? Eu sei que onde ele tá agora nesse momento. Cada um desse daqui é uma visita realizada, tá vendo que ele já realizou, então em sequência também, tá aqui, ó. Aí a gente tem um recurso para ver o mapa de calor dele, que é onde fica mais quente, é por onde ele passou, tá? Então olha só, a rota, que é o que ele está em verde, que é o que ele teria que fazer, e esses pontos, né, aqui são o lugar que ele realmente passou. E quanto mais quente, né? Ó, tá vendo que fica amarelo, vermelho. Quanto mais quente, significa o seguinte: ele tem mais pontos acumulados nesse local. Então ele passou por mais tempo. Então você vê que, olhando aqui, eu já sei que no cliente 1 aqui, nesse cliente, a gente já vai mostrar onde ficam os clientes para você ver na lista. Ele ficou mais tempo que no 2. Por quê? Tá mais vermelho aqui. No 3 também. Aqui onde ele tá até que pouco tempo, muito menos do que ele ficou aqui ainda.
Então você já tem uma noção de, poxa, era para ele ficar mais tempo ali. Olha o set como tá. Então o mapa de calor é legal, por isso você vê que o mapa de calor está acompanhando a rota dele, né? Então tem um ponto a cada 6 minutos aqui, você vê que está fazendo sentido. A gente tem um ponto aqui, provavelmente foi um ponto de partida dele, realmente não tem visita aqui, não tem nada registrado nesse local, né? E aqui, olha só, a gente tem o ponto, o destino final da rota, né? Que ele acaba aqui, mas ele ainda não fez, ele ainda está aqui na visita ainda, né? Na 9 nesse momento. E a gente tem a opção de ver a visita aqui também, ó, clicando aqui em visitas para ir, né, para a rota dele. Então aqui você sabe a hora que ele começou, o primeiro local, né, e até o último que ele foi, o horário, ele fez o checkout. Então ele está indo para esse Terê Frutas aqui, esse outro local que ele ainda realmente não fez o check-in. Esse botão que eu cliquei, né, ele joga para o relatório de visitas já filtrado para você. Ó, vou voltar aqui para o mapa, ele ainda está mantendo aqui a visualização, né? Ó, é interessante isso no mapa, né? Tudo quando você faz o zoom, né, aproxima o zoom ou tira o zoom, né? Zoom in, zoom out, que a gente chama, ele vai se ajustando conforme sua visualização. Então, como você está mais longe, ele vai deixar, né, uma área mais vermelha aqui, né, mais aglomerado, para você ter uma visão mais clara, que tipo, caramba, aqui ele ficou bastante tempo, aqui também e aqui também. O resto realmente foi só passagem, né? E aí você consegue ter essa visão boa. Então eu vou voltar aqui, vou clicar no Leonardo ainda. Ó, cliquei no Leonardo. Eu estava vendo rota, a gente colocou o mapa de calor dele. Aqui a gente tem as visitas do dia dele. E aí a gente tem também aqui justamente, né, na sequência aqui, cada um aqui, os locais, os horários e o último que ele está indo aqui, tá bom? Tem até a opção atalho para adicionar uma visita nova aqui. De repente eu vi que vai dar tempo dele concluir essa daqui, vou adicionar mais uma. Dá para adicionar por aqui, tá bom? Então, além disso, né, a gente tem atalhos aqui para agendar por ali também. Tem um atalho para ir para o relatório de visitas, monitoramento. Vamos fazer um vídeo só sobre monitoramento para vocês. Você tem acesso a informações de monitoramento dele, número que você cadastrou, se você precisar ligar para ele, contato, porcentagem da bateria dele e a última vez que ele enviou um ponto faz 29 minutos. Então, como envia a cada 6, a gente já sabe aqui que provavelmente está numa região sem internet, algum lugar muito fechado. Tá? Então, daqui a pouco o sistema vai atualizar. Então, visão aqui, né, do usuário. E para a gente encerrar aqui, eu comentei, mas, né, você ao passar o mouse por cima nos status, você tem uma legenda do que significa cada status aqui. 30 minutos, né? Um ponto faz mais tempo que não manda ponto, e aqui mais de 2 horas que ele não envia, né, a sua localização para o sistema, tá? Se ficou alguma dúvida de status aqui, tem um vídeo na sequência que vou abordar somente isso. Tem um vídeo que eu também abordo um mapa de calor e rotas com mais detalhes, outros exemplos também na sequência, tá? E também tem um vídeo que eu falo sobre visualizar os locais no mapa, você fazer prospecção e agendamento também são recursos bem incríveis aqui que você tem no mapa, perfeito? Acompanha esses próximos vídeos, a gente ainda vai falar de monitoramento, relatórios do sistema, tem coisa muito boa vindo pela frente, vamos lá!